أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أرواح سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، respeitados irmãos, estimadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Em primeiro lugar, louvamos Allah subhanahu wa ta'ala, que nos concedeu um mês de grande importância, é o mês de Ramadã. Allah subhanahu wa ta'ala privilegiou este mês entre todos os meses. Neste mês de Ramadã, Allah revelou o melhor livro de todos os tempos, o Corão al-Karim. Estabeleceu o jejum de Ramadã, acorrentou os malignos, abriu as portas do Jannat, encerrou as portas do inferno. Neste mês há uma noite, é melhor e superior em relação a 1000 meses, o mês de Ramadã. Louvamos Allah por nos ter agraciado com este mês, com o jejum de Ramadã. Alguns de nós nem conseguiram alcançar este mês. Outros começaram, mas não puderam acabar. E nós recebemos esse privilégio por parte de Allah e terminamos o jejum de Ramadã. Aproveitamos esta ocasião para rogarmos a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite o nosso jejum, o nosso salat, o nosso sacrifício. Estimados irmãos, Ramadã foi uma escola na qual aprendemos valores nobres, como a paciência, a perseverança, a autovigilância, a determinação, sobretudo a disciplina. Ninguém iniciava o jejum antes da hora.
e ninguém quebrava antes da hora. Enchíamos as mesquitas, rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala para que com o final de Ramadã não esvaziemos as mesquitas. Continuemos a encher, tal como fazíamos. Continuemos a recitar o Corão que recitávamos. Porque esse Allah, a quem nós adorávamos no Ramadã, ele ainda existe depois de Ramadã. Estimados irmãos, hoje é um dia de alegria, é um dia de festa. O Islã ofereceu-nos este presente, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, para comemorarmos. E a nossa maneira de comemorarmos e festejarmos como muçulmanos é esta. Começamos com salat para agradecermos a Allah. Depois voltamos para estendermos esta alegria às nossas famílias, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos. Hoje é o dia propício para as pessoas limparem as rixas, os ódios, as vinganças dos seus corações, porque é um dia de paz e o muçulmano vive dentro da paz e ele próprio é a paz e reflete a paz. Estimados irmãos, apesar de tudo isto, nós, como nação mundial do Islã, enfrentamos vários desafios. Desafios internos dentro da própria comunidade muçulmana, desafios externos. Talvez, falando dos desafios internos, entre tantos outros, poderíamos aqui destacar a pobreza nas suas diversas vertentes. Pobreza financeira, pobreza mental, pobreza de conceitos. Também faz parte desses desafios internos a má compreensão do Islã, a interpretação errada do Islã. Faz parte também desses desafios internos o fenômeno do terrorismo, o fenômeno do fundamentalismo, que não discrimina entre inocentes e culpados, entre velhos e crianças e jovens e mulheres. É um desafio por toda parte. Temos também como desafios internos a coesão dos próprios muçulmanos, a união dos próprios muçulmanos, até nos momentos de manifestar a sua alegria, como a festa do Eid. Ainda temos essa crise de coesão, crise temos um divisionismo. São desafios, estimados irmãos. No plano externo, temos também desafios. O medo do Islã no Ocidente. Temos como desafio também o fenômeno da globalização. Temos como desafio o chamado choque das civilizações. São desafios no plano externo. Entretanto, entre o plano interno e o plano externo há uma forte relação. E hoje nós estamos a viver num mundo que está cada vez mais a evoluir. Hoje acontecem coisas no mundo científico. O mundo hoje está a testemunhar uma grande evolução que até os autores dos romances de ficção científica não poderiam imaginar. Hoje nós estamos a viver isso como uma realidade. No mundo das comunicações, no mundo do contato entre os povos. Na verdade, o mundo hoje se transformou numa única cidade, numa única aldeia. Quando acontece algo num canto do mundo, reflete-se também em todos os outros cantos. Essa é uma realidade, mas a pergunta que nós podemos aqui colocar, no meio de toda esta evolução, no meio de todos estes fenômenos extraordinários, a comunidade mundial do Islã, onde é que se posiciona? Qual é o nosso papel? Só estamos para assistir? Estamos só para ser usados?
Allah subhanahu wa ta'ala concedeu aos muçulmanos inúmeras riquezas. A comunidade mundial do Islã, estimados irmãos, não estou a falar apenas para muçulmanos de Moçambique, estou a falar para muçulmanos de todo o mundo. A comunidade mundial do Islã possui vastas riquezas, recursos humanos enormes, recursos materiais substanciais, principalmente o petróleo, os minerais, e Allah subhanahu wa ta'ala colocou os muçulmanos em áreas estratégicas no mundo. Entretanto, é a comunidade mais pobre. É um paradoxo. O que é que nós estamos a fazer? Mas aqui devo sublinhar um ponto fundamental. Os desafios dos quais falamos não são desafios para o Islã, como a derradeira mensagem destinada para a orientação da humanidade. O Islã possui uma lei, um Sharia, com uma capacidade extraordinária para acompanhar a evolução do tempo, para enfrentar todas as circunstâncias em qualquer tempo e lugar. Como Islã, não existe força nenhuma capaz de fazer frente ao Islã. Mas estes desafios são para nós muçulmanos. São aspectos que desafiam a nossa percepção, a maneira como raciocinamos, a nossa capacidade de perceber a evolução do mundo à nossa volta. E à luz do Islã, buscarmos as soluções para os diversos problemas que enfermam o mundo contemporâneo. É disto que nós precisamos. Será que nós estamos à altura da nossa religião? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão al-Karim: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Sois a melhor nação que foi trazida para os povos. A melhor nação, não porque são mais bonitos, não porque comem demais, não porque se reproduzem mais, não porque... Allah subhanahu wa ta'ala diz que sois a melhor nação trazida para o mundo por 3 qualidades. Ta'muruna bil ma'ruf, incentivam a prática do bem. Wa tanhauna 'anil munkar, combatem o mal. Wa tu'minuna billah, e creem em Allah. Nós cremos em Allah. A nossa crença em Allah traz consigo uma grande responsabilidade, que é a prática do bem e incentivar a prática do bem e combater o mal. Estimados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse uma coisa muito importante. São palavras de ouro. Nós deveríamos refletir todos os dias nessas palavras do Nabi alaihi salatu wasallam. E não é estranho que vou vos transmitir. Todos vós conheceis essas palavras, mas muitas vezes esquecemos. O Nabi disse em poucas palavras, resumiu aquilo que deve ser a nossa conduta como comunidade. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nenhum de vós será verdadeiramente crente. Nenhum de vós conhecerá o sentido verdadeiro do imã, da fé, enquanto não desejar, não gostar para o seu irmão aquilo que gosta para si. Allahu Akbar. A nossa realidade é amarga, porque reflete exatamente o oposto desta orientação. Hoje ninguém está satisfeito com o outro. A alegria do outro é a tristeza de muitos. Ninguém quer o bem para o outro.
Os corações se dividiram. Não é possível que a misericórdia de Allah recaia sobre corações maldosos, destroçados pela maldade. Não é possível. Nós precisamos materializar este hadith. É a solução de todos os problemas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Há uma outra palavra de ouro do Nabi alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Respeitados irmãos, dizíamos que hoje é um dia de alegria. Mas o Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Nenhum de vós será verdadeiramente crente até que Allah e o seu mensageiro sejam os mais queridos para si do que qualquer coisa deste mundo. Aqui está a essência da fé, a essência do Iman. Allah, Todo-Poderoso, o seu mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam, devem ser os mais queridos para nós do que qualquer coisa. Este é um termômetro. Cada um de nós deve colocar diante de si e fazer uma introspeção e olhar à luz deste hadith a que distância estás do Iman. Allah e o seu mensageiro. E como é que nós vamos gostar de Allah? Como é que vamos gostar do Nabi alayhi salatu wassalam? O próprio Corão já nos dá uma indicação. Qul, diz, in kuntum tuhibbuna Allah, se vocês amam Allah. Como é que se manifesta o amor por Allah? Se vocês amam Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sigam-me. Seguir a quê? Ao Nabi alayhi salatu wassalam. Seguir o seu sunnat. Mas parece que as nossas prioridades, as nossas ansiedades, as nossas preferências não fazem parte do conteúdo deste hadith. O que é que o Nabi alayhi salatu wassalam amava mais? Depois da crença em Allah, da crença nos mandamentos de Allah, o que é que ele amava mais? Era a coesão entre os muçulmanos. Era a coesão entre os muçulmanos. E nós hoje estamos a fazer da divisão entre os muçulmanos a nossa regra e a nossa forma de ser e de estar. Voltamos para o desafio interno que nós temos. A compreensão errada do Islã. A interpretação errada do Islã. Hoje qualquer um entra no WhatsApp, entra no Facebook, de repente já é um grande alim, já está a interpretar o Dini. Estes textos religiosos, estimados irmãos, Corão e Sunna, há regras para a sua interpretação. E uma das regras é conhecer o espírito e o alcance da norma.
é conhecer o Espírito. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam fala acerca dos necessitados e a necessidade de criar condições para que eles possam festejar o Eid com dignidade e alegria, ele diz uma coisa muito importante: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. Façam com que eles não sintam a necessidade de pedir este dia. Os muçulmanos devem criar condições para que os necessitados, pelo menos no dia do Eid, não tenham chance de estar a mendigar. Mas nós fazemos uma interpretação das normas do sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam, de modo a obrigar a que os necessitados neste dia possam mendigar. Tudo isso por quê? Porque vamos ao pé da letra do hadith e assim pensamos que estamos a cumprir com um sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam, quando na verdade não estamos a fazer isso. Estou a falar precisamente do Zakatul Fitr. Zakatul Fitr. O que acontece, estimados irmãos, é que há um grupo de alimos consideráveis que acham que o Zakatul Fitr deve ser dado apenas em gêneros alimentícios, cereais. É uma opinião. E eles defendem a sua opinião. Mas também há outro grupo de alimos consideráveis e de renome também, que acham que este Zakatul Fitr também pode ser convertido em valores monetários. É uma opinião, é uma outra opinião. Por que que há esta divergência? Porque não existe nenhum dispositivo legal que estabelece de forma clara o que o muçulmano deve fazer. É verdade que o Nabi alayhi salatu wassalam em nenhum momento tirou Zakatul Fitr em valor monetário. Ele sempre deu em produto. Os seus companheiros deram em produtos. Agora, o fato de o Nabi não ter tirado em valor monetário, isso significa, ou está implicitamente está aí alguma indicação de que é proibido? Porque se nós formos olhar para o espírito da norma, é para permitir que haja alegria e que eles possam também festejar o Eid dignamente. Se formos ao pé da letra do hadith, então só vamos tirar naqueles produtos. Mas onde é que eu queria chegar? É que em assuntos de divergência entre os alimos, estimados irmãos, qual deve ser o comportamento de um muçulmano? É o respeito pelo ponto de vista contrário. Não é o que acontece entre nós. Entre nós há uma tendência clara daqueles que defendem que o Zakatul Fitr só deve ser em gêneros alimentícios, mostram uma tendência de marginalizar e falta de respeito para com os outros que defendem também que o zakat pode ser dado em valores monetários. E aí, pensando que estamos a defender o Islã, acabamos criando rixas e ódios entre nós. Se há duas opiniões, por que vais fazer da tua opinião como uma revelação? E todo aquele que contrariar a sua opinião já tem as portas do inferno abertas. Não está certo. Não está certo. As divergências, os diferentes pontos de vista dentro da jurisprudência islâmica não dividiram os sahabas. Por que estão a dividir a nós? Onde é que fomos buscar essa orientação? É preciso que haja respeito. Estimados irmãos, este é um desafio interno, a coesão entre os muçulmanos. O outro aspecto é que, se nós não conseguirmos
superar os desafios internos, de forma alguma vamos superar e vencer os desafios externos. A casa desarrumada, se você não consegue arrumar a sua casa por dentro, não poderás arrumar as casas dos outros cá fora. Primeiro temos que tratar das nossas enfermidades internas para ganharmos a capacidade de melhorar a situação do mundo cá fora. A nossa casa está demais desarrumada e precisamos mudar essa situação. No nosso seio temos irmãos muçulmanos muito desinteressados, frios, indiferentes para com o próprio Islã. É triste ver um muçulmano que diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah a ser muçulmano apenas no mês de Ramadã. No mês de Ramadã vimos muitos lenços das nossas irmãs, mashallah, vinham para a mesquita, faziam salat, punham hijab em todo lado. A partir da manhã vão dizer ao lenço Assalamu alaikum até o próximo Ramadã. É Islã isto? Estimados irmãos, o que é que nós estamos a fazer? Temos irmãos que vinham para a mesquita fazer salat, eram frequentadores assíduos. Depois de sairmos deste local, Assalamu alaikum, até o próximo Ramadã. Estimados irmãos, saibam festejar o Eid. Allah não aceita que um muçulmano festeje o Eid com coisas que ele proibiu. Saibam festejar, vão visitar famílias, mas também antes de deixar este local aqui, queria aproveitar aqui, explicar uma questão que muitos muçulmanos fazem. Quando chega dia do Eid, a preocupação é sair do mussala e correr logo para o cemitério. Parece uma extensão deste mesmo ritual. Tem que ir lá porque também ir festejar com os mortos, depois voltar. Aí sim, sente que já fez Eid. O Nabi alayhi salatu wassalam não instituiu isso. Visitar o cemitério é bom. E o Nabi nos explica a razão dessa visita. Disse, Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur. Eu tinha vos proibido visitar o cemitério. Ala fazuruha, agora podem visitar. Fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Porque essa visita faz-vos lembrar o akhira, a vida do além. Não é para ir pedir o defunto. E não é para escolher o dia do Eid, especificamente, depois de Salat al-Eid, para ir visitar o cemitério. Não está instituído isso. Não vamos inventar aqui ibadas que não existem. Vamos deixar esse hábito. Dia de hoje, você saiu, vai festejar com sua família, com seus amigos, com seus irmãos, ajuda aos pobres, os necessitados, neste dia de hoje. Não falavas com alguém, vai fazer as pazes, vai pedir desculpas, voltem a falar. É o que devemos fazer o dia de hoje. Não é sair daqui para ir festejar o Eid, indo para o cemitério, ir festejar o Eid com champanhe, com coisas proibidas, porque, estimados irmãos, viram, neste mês de Ramadã, às 17 horas, a cidade estava às moscas. Afinal, somos muitos. Até os não muçulmanos ficavam preocupados. Quando é que o vosso jejum vai terminar? Perguntam, mas por que, se você não é muçulmano, está a jejuar? Não, que estou a perder clientes nas barracas. Não é vergonhoso isso? Nós termos essa fama? A comunidade muçulmana tem os melhores embriagados. É isso que nós estamos a exportar para o mundo. Quando Allah disse, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, sois a melhor nação trazida para o mundo. A nossa melhoria reside nisso. Estimados irmãos, temos que voltar a refletir na nossa posição, no nosso imã. É bom que enfrentemos os nossos erros.
é muito bom. As nossas fraquezas, as nossas limitações, para encontrarmos um caminho. O Islã, para o dia de hoje, de Eid, não podemos esquecer Salat al-Dhuhr. Vamos festejar sim agora, mas sempre cientes de que 12h30 é hora de Salat al-Dhuhr. Saímos da mesa das nossas casas, vamos para o masjid fazer Salat al-Dhuhr. Não podemos deixar só lá o imam e o muazzin fazer Salat al-Dhuhr o dia de hoje, sob o pretexto de que estamos a festejar o Eid. Não. O mesmo Allah que nos trouxe aqui estará lá à nossa espera também. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso sacrifício, aceite a nossa devoção, que Allah abra as nossas mentes para entendermos cada vez mais os seus desígnios. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع راية الإسلام في هذه البلاد. اللهم ارفع راية الإسلام في هذه البلاد وانصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يا الله، أنت المنان، أنت الحنان، أمن علينا بتوبة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التوبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا عظيما. اللهم ارزقنا الشكر على صيام الأيام الماضية، وأعد علينا شهر رمضان أعواما متتالية، وارزقنا الزهادة في الدنيا الفانية، وارفع منازلنا في جنة عالية قطوفها دانية، واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الباقية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.